Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente, em que hoje sim vamos começar aqui a nossa pequena rúbrica de crónica criminal, em que vamos falar de alguns casos que marcaram o nosso mês anterior. Este mês já começou a trazer umas coisas interessantes, mas uma coisa de cada vez. E assim sendo, para inaugurar as hostilidades, temos aqui este fantástico caso em que tivemos uma juíza do Tribunal de Paredes que absolveu um homem que arrastou a mulher pelo pescoço até ao carro. A justificação da juíza para a absolvição é que o crime em questão não tipifica o tipo de ofensa à integridade física, nomeadamente no que toca à crueldade e insensibilidade e desprezo, que deveriam afigurar a tipificação do crime de violência doméstica. Segundo ela, trata-se apenas de uma ofensa à integridade física que não foi para a frente porque a vítima se recusou a apresentar queixa. Muito bem, há aqui uma série de questões que são bastante curiosas. E a primeira é se a doutora juíza está completamente inteirada daquilo que constitui o crime de violência doméstica conforme está descrito no nosso Código Penal. Porque para todos os efeitos, e eu vou já passar a mostrar o que é que o próprio artigo diz. Aqui está ele, artigo 152, em que o número 1 diz logo quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais. Não preciso de me alongar muito. Temos aqui infligir maus tratos físicos ou psíquicos. Não há aqui qualquer tipo de sensibilidade ou perversão ou o que quer que seja. Basta haver agressão. A quem? Ao cônjuge ou ex-cônjuge. Este é o momento em que a doutora juíza ou vocês se podem virar para mim e dizer: "Oh Daniel, mas eles não estão casados de maneira nenhuma, nem pela igreja, nem pelo civil, não." E eu aqui ficaria agora: "Epá, é chato. Realmente a linha A não se pode aplicar e se calhar a doutora juíza tem razão. Mas existe uma linha B." O que é que a linha B nos diz? A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges. Ou seja, não precisam estar casados. Eles formam claramente um casal. Está claramente associado a uma relação entre eles, seja ela amorosa ou não, salvo seja. E desta feita, ao juntar o descrito número 1 e a linha B, infligir maus tratos físicos ou psíquicos a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro, tipifica-se o crime de violência doméstica, a meu ver. Não necessitamos aqui de queixa por causa de crime ou ofensa à integridade física nem nada que o valha. É crime público, deveria ter sido avançado com os trâmites processuais. Correto? Aquilo que temos diante de nós é claramente mais um caso de um juiz que usou o princípio da livre apreciação da pena para a interpretar da forma errada. Não há nada não há muito a dizer sobre o assunto. Como ressalva, há apenas o facto de alegadamente ele ter ameaçado os agentes da GNR que interviram no local e que, para todos os efeitos, tomaram as devidas diligências e que foram então ameaçados e insultados pelo arguido. E também isto foi absolvido porque, para todos os efeitos, e segundo a doutora juíza, conforme aqui está escrito, foi mais no sentido de desabafo do que propriamente uma ameaça ou um insulto com alma, com convicção, mas com aquela intenção. Contudo, na minha forma de ver e daquilo que me recordo, é que existe sempre algum tipo de qualificação no que toca a ofensas dirigidas a forças de autoridade. Posto isto,
temos então, claramente, como eu tinha dito, e isso mesmo para reforçar a ideia, eh, que claramente houve algo bastante estranho na apreciação destas provas e deste despacho, pelo que, a meu ver, e ao ver de muitos comentadores e de muitos entendidos na matéria, temos em mãos um caso de violência doméstica e não uma simples, salvo seja, ofensa à integridade física. Posto isto, passamos então para o próximo caso. Muito bem, este causou grande furor nas redes sociais. Temos o caso do Seixal, de um rapaz que foi atropelado enquanto estava a ser vítima de bullying. Pois bem, aquilo que se passou, e tudo se resumiu a um vídeo que andou a circular nas redes sociais, em que vimos um grupo de crianças, um grupo de jovens, a injuriar e a meter esse um rapaz que, numa forma de se esquivar e escapar às ofensas que lhe estavam a ser dirigidas, atravessa a estrada 2 vezes e da segunda acabou por ser impactado com um carro e, felizmente, não sofreu ferimentos graves nem perdeu a vida. Contudo, o pior veio depois. O vídeo foi parar às redes sociais, a televisão chegou ao local e tivemos a mãe da principal agressora, chamemos-lhe assim, que veio quase que em tom de desculpante e quase que a lavar as mãos, dizer que a filha não tem culpa nenhuma, que a filha não é nenhum monstro, e em vez de resolverem as coisas a bem, falando com ela, e ela própria insiste mais que uma vez de dizer que ela tentou falar com a mãe do rapaz, da vítima, e esta se recusou a atender as chamadas e a responder. E pronto, em vez de se procurar uma forma pacífica de resolver as coisas, imediatamente o vídeo foi parar às redes sociais. Bem, estamos no século XXI, toda a gente tem acesso a um telemóvel com câmera, toda a gente tem acesso à internet, ninguém é anónimo, ninguém está livre de nada, tudo de uma forma ou de outra vai parar à internet e torna-se público. Ela queixa-se que a filha não vai à escola, que não come, dormir é complicado, tiveram que fazer alguns cortes no que toca a telemóveis e afins porque estão constantemente a receber ameaças. E hoje saiu a notícia de que tanto a principal agressora como outras intervenientes foram suspensas da escola. Isto é tudo muito engraçado, mas eu aproveito para colocar a questão. Foram suspensas, tudo muito bem. Tiveram um comportamento que é incompreensível e deve ser punido. Isto é certo. A suspensão, a meu ver, não me causa nenhum transtorno. Contudo, eu pergunto-me em que moldes é que esta suspensão está a decorrer. Elas estão simplesmente em casa, de férias, ou está alguém da escola, da segurança social a dar apoio ou fazer algum tipo de aproveitamento de reinserção, de reabilitação, de requalificação? É que se for a primeira, eu dispenso a suspensão. Se for a segunda, eu já concordo um pouco mais. Isto porquê? Porque estes casos são sempre interessantes de analisar, porque convenhamos, há um grande furor. O pessoal anda sempre com sangue na guerra e querem ver que o agressor paga o mesmo ou mais que a vítima, e depois a mãe também deveria ser punida, castigada de alguma maneira. Muita gente diz, se fosse minha filha, os meus filhos não são assim. Pronto, isto é as benesses de termos a segurança e o conforto proporcionados por um teclado e uma ligação à internet. Ninguém chega até nós, supostamente, e nós temos a liberdade de dizer e nos expressarmos conforme acharmos por bem.
Contudo, isto vem apenas trazer ao de cima aquilo que nós não queremos e que acaba por ser o combustível que alimenta estes comportamentos violentos. O bullying sempre existiu, se bem que há uns anos para cá o nome não era utilizado como é utilizado hoje em dia. E por mais campanhas de sensibilização, porque assim que isto foi noticiado, muitas personalidades vieram com campanhas de não ao bullying, diz não ao bullying, isto é um comportamento errado. E tem razão, mas é daquelas coisas em que há muito que se fala nisto e pouco se faz de concreto. A sensibilização é importante. É enaltecido o comportamento de uma das jovens que pede, mais que uma vez, para que parem com aquilo, porque aquilo é bullying e aquilo não se faz. Mas é preciso ir um pouco mais para além daquilo que a sensibilização diz respeito. É preciso agir, fazer. Uma reportagem indica que a escola não é estranha a comportamentos de bullying e a comportamentos de violência. Há uma forma relativamente simples de resolver este problema. Recrutando staff competente para o efeito. E adivinhem quem é que é esse próprio staff? Os criminólogos. Quantos criminólogos é que estão mais que habilitados para desempenhar este tipo de tarefas de apoio à reinserção e apoio aos psicólogos que estão presentes nas escolas a dar apoio a jovens de risco? Todos os criminólogos. Quantos criminólogos estão disponíveis no mercado de trabalho para desempenhar essas funções? Muitos, acreditem, muitos. Quantos é que estão a exercer? Muito poucos. Por isto, de forma a evitar que o pessoal se reivindique, que se revolte e que queira fazer justiça pelas próprias mãos, porque eles é que sabem, vamos dar o devido apoio com pessoal competente e formado para o efeito. E já que estamos aqui a falar de apoio, tanto à vítima como à agressora, ok? A vítima tem que ser acompanhada para superar o trauma de que tem vivido durante sabe-se lá há quanto tempo. Muito provavelmente isto tem sido reincidente, porque no que ao bullying diz respeito, a vítima tende a ser a mesma. Quanto muito o agressor pode ter várias vítimas. Mas a agressora aqui também requer um tipo de apoio, um tipo de trabalho. Porque, muito provavelmente, ela não está habituada a estar na modo baixo. E ela está claramente a sofrer com a situação. A mãe diz que ela não dorme, que não come, que está constantemente sob ameaças, que não quer ver ninguém. Ao que eu insisto que alguém, de forma mais ou menos urgente, comece a mobilizar então recursos para acompanhar a agressora, porque, a meu ver, isto é claro um caso de extremos, mas é possível, se ela não for acompanhada devidamente, meus amigos, é bem provável que isto corra muito mal e tenhamos um suicídio em mãos. Por isso, eu sei que é tentador ir para as redes sociais e mostrar a nossa revolta e a nossa indignação, mas assim não vamos a lado nenhum. Por isso, vamos ser conscientes, vamos ser cidadãos, vamos ser cívicos e dar o exemplo. Pode ser? Fantástico. Vamos para o terceiro e último caso. Temos o Sr. Cabo António Luís Costa, o serial killer de Santa Combadão, que saiu da prisão em precária. Bem, esta notícia causou algum furor. Lá está, na mesma onda da indignação. O Cabo António Luís Costa, antigo militar da GNR, foi condenado a 25 anos de prisão por matar 3 jovens que conhecia das crianças, tendo elas 17 e 18 anos.
Podem acompanhar mais sobre este caso no livro Psicopatas Portugueses, da Joana Amaral Dias. Ela retrata o caso bastante bem. Se bem que podia estar um pouco mais objetivo e não tão novelizado quanto ela gosta de escrever, mas isso é apenas a minha forma de encarar as coisas. Desta feita, a indignação que daqui resulta prende-se ao facto de, apesar dos 25 anos de prisão, que é o máximo em Portugal, ele saiu recentemente em precária durante 3 dias para uma casa de acolhimento em Évora, se não estou em erro. E aquilo que gerou toda a revolta foi o pessoal, os habitantes e os familiares das vítimas, ao ver que ele, ao sair da prisão, estava sorridente e parecia estar feliz. Posto isto, temos dois pequenos aspectos a ter em conta que podem ou não justificar esta situação. Primeiro, atendendo ao perfil psicológico do indivíduo, que, convenhamos, como agente de autoridade altamente respeitado na comunidade em que estava inserido, participou ativamente nas diligências que foram efetuadas para investigar os desaparecimentos. E depois, mais tarde, veio-se a descobrir que foi ele o culpado. Só isso aí já nos diz alguma coisa sobre o seu quadro psicológico, que eu não tive o processo em mãos, como é óbvio, mas vou deduzir que estamos a falar de uma personalidade borderline, em que talvez tenhamos algo mais em concreto como uma sociopatia ou uma psicopatia. Temos uma personalidade egocêntrica e de favorecimento próprio, não é? Lá está, sem querer incorrer em pleonasmo, estamos a falar de alguém que se preocupa apenas com ele próprio e a sua satisfação pessoal. Se formos a juntar estas peças, conseguimos compreender o porquê da sua felicidade, ou aparente felicidade, quando ele abandona o estabelecimento prisional, até porque ele já teve um par de anos atrás das grades, a cumprir a sua pena, que foi, e bem, deferida. Mas isto leva a uma grande questão que poderá trazer graves consequências quando a pena de prisão for cumprida em pleno e ele se for reinserido na sociedade, que é, que tipo de acompanhamento é que ele está a sofrer, salvo seja, durante o seu período como recluso. É que, se nada está a ser feito, e convenhamos que a missão principal, a intenção principal para o cumprimento de pena é a reinserção social, de forma que o indivíduo não volte a reincidir, ok? Para que isto aconteça, tem que se mobilizar os recursos e ser implementadas estratégias e dinâmicas para garantir de que ele pode ser reinserido em pleno, que mostre arrependimento e que esteja disposto a corrigir o seu comportamento e os seus erros, voltando a tornar-se tanto quanto possível num cidadão normal. Mas, atendendo a como as coisas funcionam em Portugal, e ao tipo de acompanhamento e diligências que são efetuadas nos serviços prisionais e as próprias condições um pouco desagradáveis é que os psicólogos mobilizados para o efeito têm que acatar, tenho as minhas dúvidas quanto à eficiência das mesmas. Por isso, vou simplesmente deixar a questão no ar, porque eu não estou inserido no contexto prisional a que aqui nos estamos a referir. Não faço a mínima ideia como aquele está a ser reabilitado, ou se o está de qualquer das formas, mas vamos esperar apenas que sim. Até porque isto da precária faz parte do processo. Ele vai saindo, vai se ambientando e depois regressa
continua a cumprir a pena e depois vai voltar a sair e pronto. Até que depois sai em pleno, partindo do princípio que a pena é cumprida durante os 25 anos, ou sai por bom comportamento ou alguma atenuante que se verificou e que seja significativa. Mas lá está, há aqui muitas especulações, muitas conjecturas. Talvez sim, talvez não. Vamos esperar que sim. Para os familiares das vítimas e para os familiares do próprio serial killer, que algo esteja a ser feito para que ele não volte a repetir. Porque quando ele sair e voltar a ser inserido em pleno num ambiente que à partida poderá ou não ser estranho, porque os anos passaram, coisas mudaram, mas o rancor que a comunidade nutre para com ele mantém-se, como é óbvio. Das duas uma. Ou melhor, três. Vamos no melhor fim possível. Ele sai, ele reconhece que falhou, a pena surtiu efeito, ele está arrependido, não volta a acontecer e ele vai passar o resto da sua vida a fazer algo de bom para a comunidade. Partindo do princípio de que ele não vai ser censurado, não vai ser rotulado, as oportunidades de trabalho e tudo o resto irão estar lá para que ele possa autossustentar-se e tudo o resto. Segundo, ele vai voltar a reincidir, ele vai voltar a procurar vítimas que se adequem àquelas que ele assassinou inicialmente. E daqui pode resultar a terceira alternativa, que é, muito bem, ele cometeu um crime, novamente. O processo vai decorrer novamente para que ele volte a ser punido e enviado novamente para a prisão. Contudo, tanto na segunda como na terceira opção, e uma vez que o pesadelo ressurgiu na vida desta comunidade, as pessoas podem não achar muita piada e levar estes novos factos a peito. E uma vez que o sistema falhou, eles querem retificar a situação. Apesar disso, é incerto e resta-nos apenas esperar para ver e fazer figas para que algo esteja a ser feito para que mais vidas inocentes não se percam ou por incompetência, chamemos do sistema, em aproveitar alguém, partindo do princípio de que ele pode ser aproveitado tendendo ao seu o quadro psíquico. E também que as pessoas, porque isto também é uma outra questão que devia ser abordada no toque à reinserção, que não é só o sistema judicial, não é só o Estado que se tem que preocupar em reinserir o indivíduo na sociedade e reformatá-lo, salvo seja, para os padrões socialmente aceitáveis, mas também preparar a sociedade para o receber e não o rotular, não criar estereótipos, não criar barreiras, porque essas barreiras vão simplesmente despoltar ou começar a despoltar hostilidades, agressividades, e vai chegar a um ponto em que qualquer crime vai voltar a acontecer. Por isso, vamos tentar ser otimistas e esperar que tudo corra pelo melhor, o que quer que isso seja, a verdade seja dita. Bem, posto isto, estão comentados estes 3 casos, há muito mais a acontecer. Estejam atentos, estejam à vontade para comentar as vossas opiniões sobre estes mesmos casos e também deixar nos comentários outros que achem interessantes ou pertinentes de eu dar o meu parecer. Posto isto, obrigado pela vossa companhia e vemo-nos em breve.